Fala galera, sejam bem-vindos ao Hora Podcast. Estamos aqui junto mais uma vez, eu, meu brother, grande Zé, Lucão, como sempre aqui, estamos juntos em todas. Mais uma, agora. E hoje temos um convidado especial aqui para apresentar para vocês, um colega médico também, meu amigo de mentoria também, fazemos a Empreendedoc, uma mentoria que a gente faz juntos, nos conhecemos nessa mentoria, inclusive. E hoje vamos bater um papo aqui sobre a vida dele, né? O que ele faz de hoje de melhor na medicina, na área dele. Eu vou apresentar para vocês aqui, é o André Américo, daqui a pouco vocês vão vê-lo aqui, acho que o Pichochó vai mostrar aqui já, que é um médico vascular, né? Especialista em tratamento de varizes e agora de lipedema também. Isso mesmo. Craque do lipedema, né? E também trata bastante pé diabético, que é um negócio bem difícil, realmente. Eu como especialista em pé também, sei muito bem disso aí. Cara, seja muito bem-vindo aí. Obrigado por você ter aceitado o convite de estar com a gente hoje aqui. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom, muito feliz. É uma honra estar aqui. Prazer é nosso. Mais um bate-papo com um colega sempre é fácil. Muito bom, cara. E, velho, me fala uma coisa. Você fez medicina em Santos, né? Isso. Fez faculdade de medicina em Santos, formou em 2014. Praticamente um bebê. Já não mais tanto, mas não, sim. Para nós dois. Para nós dois, você já é um médico experiente, na verdade, mas pra gente aqui, nós estamos velho. Né? Acho que é isso aí. Cara, e daí você saiu de Santos e foi fazer vascular, né? Você fez lá mesmo? Eu fiz cirurgia geral primeiro, lá em Santos. E na época da residência, eu era o residente dos catéteres. Por isso que eu comecei a me interessar pela vascular. Gostava de passar um catéter. Era aquela coisa assim, tem um catéter na UTI lá, ninguém conseguiu passar. Liga pro André que ele passa. Era um inferno na minha vida, né? Porque eu tava em casa, às vezes, de boa. André, já tentamos passar, porque na minha época era... Vocês viveram isso também, né? Hoje em dia é tudo duplo lumen, mas na época era o Intracat. Vocês lembram do Intracat? Aquela agulhona e você passava o catéter por dentro. Portocat. Mas o Portocat tem até hoje. Tem até hoje. A Portocat é mais... É mais moderninho, né? Agora, o Intracat era um negócio, era uma agulha gigante. E o pessoal virava e ligava e falava assim, André, tem um Intracat lá na UTI, o residente da clínica já tentou, o residente da geral já tentou, querem que você vá lá tentar. Sobrou. Vem, filhão. Ia lá sobrou. E passava. Foi indo. É a minha preceptora da época da residência, doutora Mirella. E deve ser da mesma geração assim, de formação que vocês, eu sou da turma 48 da Faculdade de Ciências Médicas de Santos e ela era da 30ª turma, então ela já era mais velha. E ela falou pra mim, André, você tem um talento aí, uma possível área sua seria a cirurgia vascular. E nessa aí eu acompanhei um período lá, o serviço da vascular, na época tinha o Amaral, que era um dos chefes lá, e o Paulo Iervolino também, são dois nomes aí conhecidos, principalmente o Paulo, é bem conhecido na literatura aí. E eu acompanhei uma época o serviço deles e me chamou muita atenção a parte de cateterismo dentro da vascular, que era as angioplastias, correção de aneurisma de aorta. E eu sempre fui um meio nerdinho de computador, assim, sabe? Então, quando eu vi a parte de endovascular, que você tinha que abrir o MacBook, reconstruir a tomografia para pedir o material da endoprótese, aquilo lá foi... Você já animou, falou, tem que mexer com a Apple, agora comigo. Eu falei, agora, exatamente. Falei, tá aqui. Achei minha área de atuação. Cirurgia, né? Vocês são ortopedistas, então vocês sabem, né? Não dá pra ser clínico, né? Não queria ser clínico na vida. Então, queria fazer cirurgia porque eu queria ser o centro do holofote no centro cirúrgico. Mas aí, depois a vascular foi justamente nessa pegada aí, né? E, cara, e como foi a ideia de você, lá do começo, pensar em fazer medicina? Como que despertou esse desejo em você de ser médico, cara? Cara, eu sempre gostei muito da parte de biológicas dentro da minha formação no ensino fundamental, ensino médio. Então, eu sempre me dei muito bem em biologia. E eu nem queria fazer medicina, na verdade. Quando eu era mais novo, assim, a galera da minha geração, vocês não vão lembrar porque vocês são mais velhos, mas a gente assistia ao programa da Eliana... Você viu? Pichochó lascou nós ali. A galera da minha geração assim assistiu o programa da Eliana. E tinha eu lembro, pô, da Eliana, cara. Sim, mas você já era mais velho já. E a gente tinha o Sérgio Rangel, o biólogo. Não sei se vocês lembram desse cara, mas... Putz, eu não lembro, cara. A minha esposa lembra. Minha esposa lembra. Você lembra do Sérgio Rangel? Amor, você, minha outra, Renata. Você lembra?
Não, também tá velha. Gente, era a geração Pokémon. Pokémon tava saindo e o Sérgio Rangel era o biólogo da Eliana. E eu queria fazer biologia. A minha mãe falou assim, você tá ficando louco, né? Biologia... Não, você não vai fazer biologia. Se você quer fazer alguma coisa dentro dessa área, você vai fazer medicina. E, na verdade, foi bom, porque eu tenho em casa... A minha irmã, ela tem paralisia cerebral. Ela é um pouco mais velha que eu, mas totalmente dependente. E, no final, foi uma coisa assim que... ter feito medicina hoje para ajudar nos cuidados da minha irmã é muito bom. Recentemente, ela teve um problema que ela foi tirar o siso e ela fez uma fístula que comunicava o seio paranasal com a região da boca. E por eu ser médico e entender toda a situação clínica dela, por exemplo, ter que fazer um procedimento cirúrgico e não poder ficar internada, porque a chance dela ficar internada e evoluir com uma complicação Sim. de uma infecção hospitalar seria muito grande, foi muito bom, porque eu procurei colegas certos e fiz... Você tinha todo o caminho, né? Exatamente, tinha todo o caminho e fiz as comunicações certas. Então eu falei assim, ó, eu quero que opere a minha irmã, mas eu quero que ela opere e vá embora no mesmo dia e pode deixar que eu cuido em casa. Sim. Porque a gente sabe que se ela ficar internada, ela vai pegar uma pneumonia hospitalar e ela vai embora. Sim. Porque ela é... Assim, se você for pegar dentro de todas as pessoas que minha irmã estudou ao longo da vida dela, nessas escolas especiais, todos já faleceram, menos ela. Porque ela tem muita estrutura, muito cuidado. Minha família hoje, graças a Deus, tem condições. E a gente consegue cuidar dela legal. E por ter um médico próximo, por máximo que eu tenha um tio médico, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, por máximo que eu tenha um tio médico, meu tio já não exerce mais a medicina. Então você vai conversar com ele, ele entende, mas já não tão quanto a gente que ainda atua como médico. E é muito bom eu ter isso em casa para ela. Então, para mim, foi muito bom ter feito medicina no final. Foi uma coisa assim, não era um sonho que eu nasci falando que queria ser médico. Na verdade, eu queria ser biólogo, mas a minha mãe empurrou a medicina goela abaixo. Mas hoje eu gosto muito do que eu faço. Para mim, cirurgia e cirurgia vascular é um sonho realizado. Não, legal. E familiar, você só tinha seu tio? Você não tinha mais familiar próximo? Não, assim, só meu tio. Hoje, agora, a gente já tem mais, né? Minha prima é médica também, dermatologista, tricologista. E assim, se vocês precisarem, vocês são mais velhos e às vezes... Precisa fazer um implante. Tá vendo? Pô, estamos ferrados. Nós estamos lascados, velho. Nós estamos lascados. Na verdade... Daniel Azulay, né? Pô, o cara virou médico por causa da Eliana. Como é que era? Dança do sapo. Tinha uma dança da Eliana famosa lá. Dança, não sei que eu não vou saber. Pintinho amarelinho. Não, esse era do Gugu. Pô, esse é da minha época, cara. Do Gugu Liberato. Dança dos dedinhos. É isso Os aí. dedinhos, é isso mesmo. Dedinhos. Aí, ó. O cara virou... Você acredita nisso, Lucão? Depois disso. Nós estamos loucos. Vocês fizeram Proerd? Achei que você fez Proerd. O que é isso, Proerd? Proerd, eles iam na... Isso é uma coisa muito da década de 90 na escola. Eles iam pra fazer o contra as drogas. É que vocês não viveram isso. Não, cara. Não. A polícia, ela ia nas escolas e dava aulas de como dizer não às drogas. Olha, tá vendo, cara? E depois você faz medicina. Aí vocês já sabem. Tá certo. Esse eu não lembro, não. Cara, e conta um pouco então pra gente da tua rotina diária aí. Você fez toda essa especialização, você saiu de lá, que nem você estava contando pra gente antes, foi fazer... Você fez lá cirurgia geral, né, em Santos. Fiz geral em Santos, Depois você foi especializar aqui, né? Fiz vascular no Santa Marcelina de Itaquera, que Excelente hospital. foi muito bom. Excelente. Ali eu me lasquei. Excepcional. Eu diria assim, o pessoal falava assim, você vai fazer residência no... A gente passava lá, lembra? A gente passava lá na nossa residência, a gente passava lá. A gente presta aquela prova do SUS, né? Pra passar no Santa. E todo mundo quer fazer Dante, né? Só que aí é uma ordem ali, né? Os primeiros colocados vão escolhendo primeiro. Eu fiquei em 8º na prova do SUS. E eram 4 vagas pro Dante e 4 pro Santa. Então eu peguei a última vaga ali do Santa. Porque normalmente era assim, saiu o Dante e depois saiu o Santa. Eu sou 8 primeiros ali, porque o Santa também é super concorrido. Só que diferente do Dante, o Santa é pauleira pra caramba. Mão na massa, o famoso mão na massa. Eu sou eternamente grato a todos os meus chefes lá. Só que não dá. Hoje em dia até não sei se... Hoje em dia o pessoal aguentaria, tanto que a residência já mudou, a estrutura da residência. Difícil a geração de hoje aguentar o que a gente aguentava. Porque era a residência, todo mundo falava, o residente da vascular no Santa Marcelina é o que mais sofre. A gente chegava lá 4 da manhã, ia embora meia-noite e tinha que estar lá de novo às 4 da manhã. De segunda a sexta, ambulatório lotado,
porque é uma população super carente, é uma zona de 4 milhões de habitantes. Sim. Eu lembro que era em média, era 15 a 20 amputações por semana. Só cirurgia de amputação. Cirurgia arterial, então, tinha muito, obviamente não se você equipara as amputações, mas tinha pelo menos o enxerto femoropoplíteo, que é o basicão ali do vascular, tinha pelo menos 2 ou 3 por semana. Amputação de diabético. A maioria é diabético. A maioria é diabético. Traumático ficava muito por ortopedia. Mas vocês não entravam junto com a ortopedia para fazer, muitas vezes? Não. Era bem separado. Né? Era bem separado. A ortopedia amputava muito menos, né? Essa é a verdade. Tanto que vocês são ortopedistas, rolava uma treta. Porque vocês amputam qualquer coisa. Não, mas peraí, não é que a gente amputa qualquer coisa. A gente amputa quando tem indicação. Porque às vezes a gente até brigava. Porque chegava um politrauma com a perna já totalmente acabada. Aí eles pegavam e fixavam essa perna. No dia seguinte a perna estava toda isquêmica e pediam interconsulta para vascular. A gente fala, pô, mas já não tinha nem ter fixado essa perna lá atrás. Já era para ter amputado lá atrás. Mas foi sempre essa briga. Mas a maioria das amputações disparado não era trauma, não era da OP, é diabético. Diabético é a grande maioria. É o carro-chefe. Pela literatura é 70%. 70% das amputações no mundo é diabetes. E assim, a gente que é vascular, a gente vê todos os malefícios do diabetes. A gente vê o paciente renal crônico, lascado, porque a gente passa acesso central, acesso para hemodiálise para esses pacientes, confecciona fístula para eles. Então a gente vê o paciente diabético vivenciar várias complicações. Ele ficar renal crônico, ele amputar membro, ele ficar cego. E dentro das áreas cirúrgicas, o cirurgião vascular ele acaba sendo mais clínico. Porque você lida com bastante paciente com muitas comorbidades. Alterações clínicas no geral. Exatamente. Eu sempre falo que o paciente com úlcera diabética, dentro das lesões musculoesqueléticas, né, tirando câncer e outras patologias de outras áreas, mas dentro da ortopedia, a úlcera diabética, para mim, é o paciente mais difícil de conduzir clinicamente. Ele é muito instável. É um paciente que corre muito risco. A saúde do cara com uma úlcera diabética aberta, ele é muito comprometido. Ele é só, a úlcera ali é só a pontinha do iceberg. Sim, a situação que ele tá para chegar até essa úlcera aberta, ele é um paciente que demanda muita atenção da equipe inteira. Todo mundo tem que estar muito atento. Esse paciente escapa da mão muito fácil. E você imagina que a Zona Leste lá é uma região de periferia de São Paulo, é uma população mais humilde e com acompanhamento precário, um atendimento primário que é precário, infelizmente, né? A gente sabe como funciona a situação de saúde do país. Então, muitas vezes você atendia pacientes lá que amputava um dedo num mês e 2, 3 meses depois voltava para amputar o outro dedo ou amputar a ponta do pé inteira. E ia evoluindo e você via esse paciente ao longo do ano, ele perdia um dedo e no final do ano ele já estava amputando na coxa. Porque ele não conseguia... reequilibrar. Ele não conseguia se reequilibrar. E muitas vezes esse paciente, ele ia no seu ambulatório e você fazia a receita para ele e ele não sabia nem ler e escrever. Porque essa é a realidade. É uma realidade que a gente não vê muito mais no centro de São Paulo, mas quando você está atuando ali na periferia, você vê muito. Você vê que o paciente é extremamente humilde mesmo, não consegue ler a sua receita. Ele vai lá no posto, entrega a receita e o cara tem que falar, esse aqui você vai tomar 2 comprimidos, esse aqui você vai tomar 1 comprimido de 12 em 12, esse aqui você vai... Porque... E acredita que é isso. E como que você consegue controlar a glicemia desse cara? Ele não sabe nem ler e escrever, é bem difícil. É uma realidade muito crua lá no Santa Marcelina. É bom pra gente que tá se formando, porque você sai um cara bem formado, vendo de tudo, assim. No Santa eu vi tudo. Foi muito bom. Não, é legal mesmo, cara. Muito bom. Você vê a dificuldade, né, cara? Não, sim. Assim, cara, você tem... Hoje, a gente começa a ver o paciente de uma forma geral, como um todo, né? Pra você tratar o paciente. É o que eu falo, a gente fala bastante sobre isso aqui, né? Que a medicina acabou voltando para trás um pouco para poder evoluir. Então a gente começou numa época a se super especializar, se subespecializar tanto. Nós pegamos bem esse pico do negócio, né? E de um tempo para cá começou a inverter isso. Você tem que começar a ver essa pessoa como um todo. De um problema que ela tem, você tem que entender outras coisas que atrapalham aquele problema. Então, e isso, na verdade, que nem você está tratando pé diabético, fazendo que nem você tem hoje essa especialidade,
esse tipo de tratamento que você foca bastante no teu atendimento no dia a dia, tem que entender o paciente como um todo. E você imagina um cara num nível muito abaixo, assim, social mesmo, de conhecimento, ou mesmo de uma ignorância mesmo na palavra mesmo, né? Conseguir entender o que ele precisa arrumar na vida dele, uma série de coisas sistêmicas, né, que ele precisaria regular para ele também conseguir equilibrar isso, né? Então, não é só questão, às vezes, de condição de grana. Às vezes até acho que alguns hospitais já do SUS, apesar de não ser uma beleza, uma maravilha, até dão algumas condições de acontecer. Mas o problema maior, em alguns casos, é a pessoa mesmo se conscientizar e entender o que realmente está acontecendo com ela, né? Mudar hábito, mudar alguns costumes na vida, mudar algumas coisas que, cara, que acabam ignorando, ou porque não querem, ou por ignorância mesmo. E acabam levando a uma complicação gigantesca, como essa que você falou, por exemplo. Começa num dedinho e vai acabar numa perna inteira, numa coxa. E morre. E morre, cara. Tem um dado de literatura que é 50% dos pacientes que fazem uma amputação maior, ou seja, amputação que é acima do tornozelo, amputam o membro contralateral em 5 anos. Então 50%. 50%. Olha que absurdo. É um absurdo. E é uma doença que, querendo ou não, diabetes é uma doença que é primária ali. Se você conseguir orientar bem essa pessoa no início ali, isso não acontece. E é isso que falta, essa conscientização. E é engraçado que hoje que eu faço atendimento particular, não adianta eu só ir lá e cuidar da ferida daquele paciente. Hoje eu tento ver ele mais de maneira holística. Então eu preciso estudar um pouco de endócrino, porque eu preciso mexer na insulina do paciente, entrar com uma metformina, colocar um Forxiga, porque senão ele não controla e eu posso fazer o melhor curativo do mundo lá. Se ele não tiver com a glicemia controlada, não cicatriza. E se você não fizer isso, cara, você vai acabar se forçando, que nem era há um tempo atrás, a encaminhar esse paciente para outro colega, que já é mais um obstáculo na vida desse paciente para poder melhorar, porque até ele conseguir marcar essa consulta, ainda mais no SUS, por exemplo, marcar essa consulta com, você vai ter que passar com endócrino, passar com não sei quem, o cara leva às vezes 1 ano, 2 anos para passar em todos os caras que você conseguiu, que você pediu para ele agendar. Isso já atrapalha pra caramba também, né, a adesão dele e o andamento do tratamento. Então hoje é muito importante que você veja ele de maneira holística, né? Uma forma mais integrativa, né? Entender algumas coisas que a gente tem nas mentorias, inclusive na história parar com essa história do médico encaminhador. Essa é a melhor frase da isso, né? Você doutor encaminhamento. Doutor encaminhamento, né? Então, porque isso é uma coisa hoje em dia muito ruim mesmo para o paciente, mas você talvez não tenha pegado essa fase. Para a gente, isso era super comum, era o contrário. A gente tinha que encaminhar, a gente era meio que obrigado a encaminhar para alguém. Fala, você tá com uma dor na mão, sei lá, alguma lesão, fala, você vai passar com o ortopedista de mão, cara. Mas você tá fazendo isso pensando no bem do paciente, né? Sim, querendo ou não, hoje mudou, né? Quanto mais você se especializa, menos o cara que é super especialista em determinado assunto, a chance dele errar naquele assunto é muito menor. Sim. Só que quando você nicha demais, ainda mais esse paciente mais humilde, o acesso fica muito difícil. E mesmo no consultório particular, esse paciente diabético, ele é um paciente humilde. Ele é um paciente que o tio tá pagando, não sei quem tá pagando para ir lá, porque sabe que se for lá no consultório eu vou conseguir cicatrizar a ferida dele. Só que eu sei que ele é humilde. Então não adianta eu também pegar e encaminhar para endócrino dentro da minha clínica, porque ele não vai passar. Ele não vai ter grana para pagar. Ele já tá se esforçando para poder me pagar. Resolver isso, né? Exatamente. Então eu tenho que tentar resolver ele ali, dentro da minha consulta. Eu acho assim, essa visão, conseguir atender, entender mais o paciente, conversar mais, ter essa relação, vai criando uma relação muito mais próxima com o paciente, é uma coisa que é uma das poucas coisas que a IA não vai fazer. Não vai. Tudo que é parametrizável vai fazer melhor que nós. É irremediável isso. Agora, esse relacionamento, essa visão holística do paciente, esse entendimento da dificuldade social, esse entendimento, às vezes, da compreensão do paciente, esse entendimento que o paciente lá é compulsivo, porque ele tem algum problema pessoal dele que está levando a comer demais e que não controla o diabetes. Quer dizer, essa visão, esse papo, essa conversa é o que o médico tem que se desenvolver muito. Porque quem ficar só na técnica ali vai perder espaço para IA. Não, a medicina do estilo de vida, né, que eles falam. Isso aí tá vindo forte e é importante. Não tem jeito. Não tem como você
segregar isso, né? Se for fazer só o que é parametrizável, a IA faz. É isso. E é o que também a gente aprende, voltando à história das mentorias lá, né? Das nossas e que a gente faz. Que quanto mais você hoje tem que estar mais próximo do teu paciente, né? Inclusive, não só da forma de tratamento holístico, integrativo, medicina de estilo de vida. Você tem que estar mais presente na vida dele para ele ter uma adesão maior ao tratamento e ter um resultado. Um consultor de saúde. Exatamente. Que são os famosos programas de acompanhamento que a gente faz. Você é um consultor de saúde do paciente. É difícil imaginar o cara que tem paciente. Lógico, sempre vai ter, mas em larga escala, só a conduta parametrizada seguindo diretrizes, vai perder muito espaço. E eu vejo que até se você vai para os Estados Unidos hoje, assim, você observa o movimento deles também é esse. E a gente sempre copia muito o movimento de lá, né? E lá as clínicas hoje em dia estruturando planos de acompanhamento, porque é dessa maneira que você consegue dar resultado para o seu paciente. É você acompanhando ele e tentando mudar os hábitos de vida dele, tentando fazer ele melhorar a saúde dele como um todo. Eu acho que o caminho da medicina é esse mesmo. E principalmente por causa dessa história da IA que ele falou, entendeu, cara? Porque senão vai virar commodity, entendeu? Você vai começar a ficar atendendo o cara, tipo, fichinha, esse médico que faz isso aquela hoje. Coisa técnica, vai, acabou, olha, né? Pede exame, olha o exame e acabou, só isso. Isso aí a IA faz. Faz, e faz com menos erro do que nós. Essa é a real. Com certeza. Mas é assim, apesar disso da IA, eu vejo que a IA também, assim, até mudando um pouco de assunto, mas eu vejo que a IA, ela hoje dentro da medicina, o médico ainda subaproveita isso. Hoje eu uso muito. Sim. Obviamente, meu atendimento ele é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta gigante. Por exemplo, a minha consulta hoje, eu não anoto nada. Eu tenho tudo por transcrição de voz. O prontuário está sendo montado enquanto eu estou atendendo o paciente. E isso, para mim, foi um baita salto, porque eu consigo me conectar muito mais, ouvir muito mais esse paciente durante a consulta, graças à IA. E isso, putz, só essa conexão ali vale ouro. Isso aí só com IA. E eu acredito que não é todo mundo que faz isso. E acho que as pessoas tinham que se atentar a essas coisas para fazer também. Que isso muda jogo. Muda jogo do seu atendimento. Você é visto de maneira diferente pelo paciente e você também consegue ver mais o paciente, se conectar mais com ele. Claro. É muito bom a IA para isso. Você muda o foco, né? Seu foco vai ser o paciente toda hora, né, cara? Você não fica olhando pro computador, digitando, fazendo... O que vai ficando é quanto mais próxima a relação... Melhor, né? Mais esse paciente se fideliza com você. Se for uma coisa só técnica científica e parametrizável, isso aí ela faz. Exatamente, isso aí faz. Para cair no algoritmo, ela vai lá, joga no dela e dá certo. E ela é mais precisa do que a gente. Essa é a real. A gente tem que usá-la como uma arma, né? Toda a parte de algoritmo da consulta, a gente usa ela para isso. E deixa para o lado pessoal, para esse entendimento de todo o paciente de uma forma mais tranquila. É isso, tem que usar essa arma a nosso favor. Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente com medo de que vai substituir o médico. Tem que entrar de vez. Cara, se você não começar a entender, você vai ser substituído mesmo. Vai ser. Eu acho que na verdade, quem vai ser substituído... A IA não vai substituir o médico. Na verdade, é o médico que trabalha com o IA junto, que são dois cérebros pensantes, vai substituir o médico que não entrar na IA. É isso. Essa é a realidade. Tanto que um amigo meu me mandou hoje no Instagram uma notícia da FMABC lá, que eu sou mestrado lá dele, eu sou mestrando deles, estou fazendo minha tese de mestrado com o pé diabético lá. E eles abriram agora uma pós-graduação de 2 anos para a medicina com inteligência artificial, para justamente trazer o médico para a IA, para ajudar. Porque, por exemplo, a IA ela te ajuda também com artigo científico. Tudo. Então a gestão IA... da clínica. Gestão da clínica. Então, lá para mim, ela calcula tudo. Ela calcula CAC, ROI, LTV. Eu ponho a IA para calcular tudo, para eu não ter que ficar calculando as coisas. Eu passo os dados para ela... E falo, entrega aqui os dados para eu saber aonde que eu tenho que partir agora no momento da gestão da clínica. É isso, cara, é isso que a gente está falando. Se o médico não se aliar a isso, não entender isso, não estudar, vai ficar para trás. Esse cara vai ser substituído mesmo. Esse vai mesmo. Esse vai, entendeu? Esse vai. É igual lá atrás, quem ficou no fichário, quem não olhou o computador, quem não... cara. Até tem um outro aí que faz igual até hoje. Mas sempre vai ter, mas pensando na escala, né, no grosso da profissão, né, na massa, tem que...
Ainda mais Tem que ir agora, com atrás. esse monte de médicos saindo no mercado, né, cara? Um monte de gente se formando. Nossa, Isso aí você cada vez vai ter que saber se diferenciar mais mesmo. Você vai ter que servir mais mesmo as pessoas, vai ter que diferenciar o teu atendimento. Você vai ter que pensar um pouco diferente do que a gente pensava antes, cara. Porque antigamente, só bastava ser médico, né? Hoje em dia não basta mais somente. Hoje não basta mais isso, né, cara? E na tua prática no dia a dia, trabalha bastante com lipedema também? Tá bem comum aparecer isso aí? É um assunto que há 10 anos atrás ninguém falava, né? Agora tu não tem. Agora tu não tem. O cara aperta o gomo aqui, tá lipedema. O pessoal fala que é a doença da moda, né? Só que assim, eu atuo com lipedema, acredito, o duro é que é difícil até isso. Hoje você tem uma pancada de profissional que vai pegar essa paciente com lipedema, que é uma paciente, como que eu posso dizer, dolorida, assim, uma paciente que ela tem uma dor e que tem muita gente que não reconhece. E trata aquilo como se fosse, isso aí é obesidade, não, isso aí não é nada. E ela tem uma doença, essa doença não vem de agora, você já tem estudos de 20 anos atrás, é que ela começou a aparecer mais agora nos últimos 10 anos, principalmente com o Alexandre Amato, que é um cirurgião vascular bem conceituado também, e ele que vem publicando muito disso, inclusive é um dos que mais publica no mundo, e justamente ele vem mostrando para a sociedade, principalmente a sociedade vascular, que tem muito preconceito ainda, que a doença existe, o paciente ele existe, ele tem dor e que merece ser tratado e tem que dar atenção. É que, querendo ou não, o lipedema, a gente é cirurgião, então qual que é o objetivo do cirurgião? É captar o paciente, operar e resolver o problema dele. E o lipedema é uma doença clínica. Então você... Crônica ainda por cima. E crônica. Então, assim, não é o doente que o cirurgião mais gosta. O cirurgião, ele gosta do doente que ele consegue resolver com uma cirurgia. Ele não gosta daquele paciente que vai ficar cronicamente arrastado no consultório dele. Então, acaba nichando, alguns especialistas acabam escolhendo atuar nessa área, porque além de tudo, você conseguir ser bem remunerado, porque é uma doença que ela está aí no auge, mas merece atenção. Pelo menos hoje, eu atuo muito com mulher, né? Porque a vascular, você tem varizes que... Depois, até os 70 anos de idade, assim, 30% da população feminina tem. E depois, com a idade avançada, depois dos 40 anos... tipo nós, velho. Exatamente. Aí já chega mais de 70% da população tem varizes. Então, e muito mais no sexo feminino. Então, você começa a atuar muito com mulher e lipedema tá junto desse bolo. Obviamente, em uma quantidade muito menor. Chega a 10%, 10 ou 12% da população feminina tem lipedema no Brasil. E essas pessoas, elas queixam de dor e muitas vezes é impressionante, gente. É difícil uma consulta de lipedema que eu não faça, que essa paciente não chore em consulta. Porque o que ela quer ser reconhecida. É literalmente isso que ela quer. Ela quer passar em consulta e ela quer que você reconheça que tem ali alguma coisa, alguma dor ali que tá diferente no organismo dela e que não é normal e que não é necessariamente culpa dela tá daquele jeito. Que o organismo dela trabalha para ter as pernas daquela maneira. E é isso que ela quer. E quando você faz a auscultativa ali, que você ouve ela falando, você conversa com ela, a grande maioria chora em consulta. Pô, eu acho que isso vale ouro, vale mais do que dinheiro. Cara, e assim, a gente tem muita gente que assiste o podcast que não é da área da saúde, enfim, curioso, ou mesmo pessoas que são, mas não entendem muito bem a parte mais científica, técnica da história toda. Cara, explica um pouco pra galera o que é o lipedema. Vou tentar explicar de maneira mais técnica, mas para todo mundo entender. Isso. Ela é uma doença que basicamente ela atua na gordura da perna. O que acontece? A mulher, diferente do homem, o depósito de gordura da mulher, ele é muito maior periférico do que visceral. Então, ela automaticamente, quando a mulher engorda, ela engorda quadril, ela engorda coxa, ela engorda braço, e o homem não. O homem, quando engorda, engorda a barriga. Ele acumula gordura no coração, gordura no fígado. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para meus pacientes do lipedema, a sua gordura, ela é protetora, porque a gordura visceral é muito pior que a gordura periférica.
Então, a paciente do lipedema, ela começa com essa vantagem de que dificilmente ela vai ter hipertensão, dislipidemia, porque ela não tem acúmulo de gordura visceral, ela tem acúmulo de gordura periférica. Mas, basicamente, o que é a patologia da doença? Ela é extremamente relacionada com o estrogênio, essa mulher, ela acaba tendo uma inflamação da gordura por conta do estrogênio, essa gordura, ela vai aumentando de tamanho, isso faz com que você comece a gerar um estado de hipóxia dentro do tecido, porque as células de gordura começam a se apertar, e quando ela sofre essa hipóxia, é aí que gera dor, por isso que você palpa a perna da paciente e dói, porque essa gordura ela está sofrendo um processo de isquemia, até o ponto dela necrosar, e quando necrosa, você tem uma neoangiogênese, que ela é uma neoangiogênese, uma neoangiogênese mais fragilizada, então vasos arteriais, arteríolas surgem ali na região e são mais frágeis, e esses vasinhos que aparecem na região, às vezes eles se rompem, que é quando a mulher tem aqueles hematomas espontâneos. E esse processo vai se repetindo o tempo todo. É uma doença ali do tecido conjuntivo, da gordura da perna. E é um ciclo vicioso, porque aí a gordura ela cresce, isquemia, morre, necrosa, e aí aquilo faz com que aquela inflamação, aquele hematoma que formou, vai inflamar a gordura ao redor, que vai crescer, isquemiar e o ciclo se repete. Vai continuando. Então, basicamente, o lipedema ele ainda está sendo estudado. Isso, na verdade, essa patologia específica que eu expliquei aqui, esse processo todo, ele saiu num estudo agora, do ano passado, da Reddor, que o grupo da Reddor biopsiou essa gordura, estudou ali a gordura toda. Eles biopsiavam guiado por ultrassom, porque no ultrassom você consegue perceber que a característica da gordura... Tá diferente. Ela é diferente. A nossa gordura convencional, ela tem traves ali no ultrassom que são bem definidas ali. E a gordura do lipedema, ela é toda bagunçada no ultrassom. Eu não sei te explicar tecnicamente, porque foge um pouco da minha área de atuação ali. Dentro mais da área da radiologia. Mas ela tem um aspecto diferente, é que eu não tenho nenhuma foto. Se eu te mostrar uma foto para vocês conseguem ver. Mesmo. Vocês falam, não, realmente é diferente, é bem fácil de observar. E até me perdi, mas o trabeculado, você estava falando da ultrassom. Isso, o trabeculado é diferente. E justamente caracteriza realmente uma inflamação daquele tecido, um processo diferente do que o natural, vai. Né? Não é só a deposição de gordura local, né? Uma gordura super inflamada, né? Isso. Inflamada e hipoxiada, né? Só que aí o que acaba acontecendo hoje na medicina em geral, né? É uma doença que está na moda. Então todo mundo quer tratar, porque financeiramente é bom. E por que está na moda, você acha agora isso? Por que todo mundo sempre teve? Por que está mais em alta agora? Em evidência agora? Porque apareceram, opinião, né? principalmente apareceram algumas famosas com a doença. Falando da doença. E aí acabou saindo no Fantástico e acabou se falando cada vez mais disso. E aí, social pra caramba, né? E é uma frustração que a mulher tem, aquela mulher que não consegue emagrecer a perna, emagrece o corpo inteiro e emagrece a perna. E fica o corpo inteiro realmente magro. Eu acho que quem começou com essa história foi a filha da Luísa Brunet lá, não foi? Isso, é a Yasmin Brunet. Yasmin Brunet. Foi ela que começou com essa história, né? Não foi bem... Ela foi com o Alexandre, ela passou com o Alexandre Amato, que é justamente o colega que eu comentei. Porque ela botou eu tô falando o nome dela aqui porque ela falou publicamente. Ela falou publicamente. Rede social, enfim. Inclusive, ela divulga bastante disso. Fez um podcast depois com o Alexandre. Ela falou bastante do assunto. E depois que ela já estava sendo falado um pouco, já vinha aumentando a procura para pacientes de lipedema, só que ela fez esse boom. Realmente, quando ela divulgou, fez um boom mesmo no dentro. Só que o que acaba acontecendo é que, por ser uma doença que está em alta, muita gente começa a fazer diversas terapias sem nenhuma evidência. E é aí que pega, né? Porque aí você começa, por exemplo, a gente sabe que é uma doença que está sendo estudada ainda a fisiopatologia. E aí você sabe que o estrogênio está dentro ali da jogada. E se você, por exemplo, cessar o estrogênio, você vai melhorar a dor da paciente. Só que quando você faz isso, quando você dá gestrinona para ela, você vai ter um monte de efeitos colaterais. Sim. E muitas vezes essas pacientes não são informadas disso. E aí quando ela não volta com o médico que prescreveu, ela volta com outro. Ela volta com o colega que ela quer uma segunda opinião. E aí você acaba pegando, às vezes, casos de mulheres que já estão com alteração do cabelo, alteração da voz, aumento do clitóris, porque fez reposição hormonal de maneira desregulada para tentar melhorar o lipedema. E aí você fala assim, pô, agora a gente precisa parar com todos os hormônios que você estava tomando e o lipedema vai voltar a ter, só que agora ela ainda por cima, ela androgenizou.
Sim. Você quer transformar a mulher num homem. Então, o que a mulher com lipedema tem que entender é que o tratamento do lipedema é controle, principalmente alimentar. Não é com hormônio, é alimentar. É ela mudar a alimentação dela. Você hoje tem exames que são o IgG para 222 alimentos, que são testes de intolerância alimentar. Nele você consegue avaliar os alimentos que te inflamam, mas eu acho que são exames, às vezes, que são caros e não é todo mundo tem acesso. O que eu falo para minhas pacientes de lipedema, eu falo assim, lipedema é uma jornada de autoconhecimento. Se você fizer um diário alimentar, se você anotar o que você come e como você está se sentindo, ninguém está falando que isso é fácil. Mas se você anotar o que você come, Claro. e anotar como você está se sentindo no final do dia, você começa a detectar o que te inflama. E aí você começa a conseguir tirar isso da sua dieta. Porque, por exemplo, não precisa tirar glúten de todo mundo. Não é todo mundo que é intolerante a glúten. Mas a gente sabe que, boa parte. a gente sabe que 60% das pacientes com lipedema têm intolerância. Algum grau de intolerância. Não quer dizer que ela... Não é celíaco, é intolerante. É, exatamente. E ela consegue comer glúten, mas talvez se ela comer muito glúten, Piora a perna muito. dela vai doer muito. Mas não é todo mundo. Então, o diário alimentar é importante. Iniciar uma dieta anti-inflamatória, uma dieta mediterrânea, vai te ajudar com o controle da doença. E você sempre anotando o que você está sentindo. Eu sempre falo isso para todas as pacientes. E é esse tipo de conversa que qualquer colega pode ter, é isso que ela quer. É esse tipo de orientação que ela quer. Ela quer ser escutada e ela quer ser orientada. Quando você faz isso, é impressionante, cara. Eu acho que o cirurgião não está acostumado. É isso. Cara, e você acha que, por exemplo, cabeça também tem muita coisa a ver com isso, né? Tipo, a parte psicológica, porque as mulheres sofrem também dessa parte de estética, né? Com relação a isso também. Então, também isso também ajudaria, né? Se tivesse um acompanhamento próximo de uma pessoa para, sei lá, alguma coisa relacionada à parte psicológica, né? Conversar junto com a paciente, entender. Porque tem algumas que levam melhor do que outras, obviamente, como tudo na vida. Mas acho que também tem a ver, né, cara? Assim, não estou dizendo para você que piora ou melhora a doença, mas às vezes piora a percepção dela sobre a doença, né? Cara, é que assim, eu não sou... eu trato muito o lipedema, mas a gente sabe que dentro da parte... Principalmente quem estuda muito a parte intestinal, a parte ali da alimentação, você vai saber até melhor do que eu, então, Lucas. É interligado ali, intestino-cérebro. E normalmente essa inflamação da perna não está localizada só na perna. Sim. Normalmente a paciente com lipedema ela é uma paciente constipada também. E aí ela não tem um intestino bom. E consequentemente também tem substâncias que vão alterar a parte cerebral. Então normalmente essa paciente do lipedema é impressionante. Quando eu participei lá do curso do Alexandre, que ele explicou essa parte pra gente, que a gente começa a entender um pouco mais da doença. E depois quando você cai na parte clínica e você começa a ver a paciente efetivamente no seu consultório, faz muito sentido, porque essa paciente ela é extremamente ansiosa, ela tem TDAH. Então, assim, você tem que justamente enxergar ela de maneira holística, porque para você tratar o lipedema dela, você precisa tratar a cabeça dela também. São várias caixinhas. Exato. Isso. Tudo se comunica. Então, isso é extremamente difícil para o colega que é cirurgião vascular, porque ele é cirurgião, mas ele tem que enxergar como um clínico essa paciente. E você vê, galera, vocês estão assistindo a gente aí. Olha que aula sobre lipedema legal pra caramba, mostrando que não é uma coisa fácil, tem como melhorar pra caramba, ajudar muito as pacientes, né, cara? Não é só ir lá e operar. E não é, exatamente, não é só operar, não é só ir lá e tratar com algum medicamento, alguma coisa. É uma coisa multidisciplinar, é um atendimento que tem que ser com muito cuidado, muita proximidade, que é o que a gente estava falando desde o começo, né, cara? Exige muito do médico e exige muito do paciente também, ele entender tudo que precisa ser feito, aderir a esse tratamento, né, cara? Isso a gente falou só da dieta. Pra vocês fazerem uma ideia... Exercício, cara, isso tem um monte de coisa. É que a gente falou de dieta, falou de cabeça, falou de comprometimento, mas, cara, isso é uma coisa que tudo mexe na parte hormonal, que é diretamente ligada ao problema, já tem milhões de coisas que mexem com isso também. Enfim, né, cara? O que eu vejo de desafio hoje no lipedema é como você tratar o lipedema sem ser um milionário. Porque hoje, vamos supor que você queira tratar direito, né? Tratar bem lipedema. Você vai precisar de uma equipe multi. Então você precisa de um médico especialista no assunto. Hoje em dia você tem cirurgião vascular especialista no assunto, endocrinologista especialista no assunto, tem nutrólogo especialista no assunto, tem plástico, são especialistas no assunto. Então você pode escolher um desses profissionais para te acompanhar.
você vai precisar de um nutricionista, de preferência especialista no assunto, um fisioterapeuta especialista no assunto, porque quando você começa a entrar no lipedema, hoje em dia está tão bagunçado ainda que tem tanta gente que faz tanta coisa, porque, por exemplo, outro problema que eu vejo com relação à fisioterapia dentro do lipedema, o que é recomendado pela literatura? Drenagem linfática. E drenagem linfática é uma coisa leve. Só que eu canso de ver... Puta, eu fico doido. Eu falo, gente, não é possível que alguém acredita nisso. Vocês conhecem os Valtinho? Não. Eu não vou conseguir colocar aqui, acho que na tela. Que se tiver, eu vou... Você consegue botar alguma coisa na tela aqui, Xoxó? Espelhar? Agora não, depois eu consigo. Depois nós vamos colocar aqui o Valtinho. Vocês vão ver o fisioterapeuta. Depois eu vou colocar pra vocês. A técnica dele de fazer as coisas. É uma maravilha. E aí, é uma gordura que já está inflamada. O recomendado pela literatura é uma drenagem linfática, suave, que é uma massagem suave que você vai ativar o linfático para... Justamente porque, como está inflamado, tem inflamação, tem acúmulo de líquido também. Então, você fazer drenagem linfática, você ajuda também a desinflamar essa perna. Apesar de não ser um linfedema, é um lipedema, da gordura, não é do linfático, mas você abrir o linfático, você ajuda com a inflamação. E aí vai lá a pessoa e faz uma liberação miofacial. Ela acha que está melhorando, porque ela faz aquilo, depois daquilo, ela sente muita dor, mas ela vê melhora depois. Mas não necessariamente é aquela massagem, aquela liberação miofacial que ajudou ela. Então, o recomendado, fisioterapia para lipedema, é drenagem linfática. E isso é uma coisa que a gente que começa a estudar, entender um pouco mais do assunto, a hora que você começa a pegar a rede social, você fica maluco as coisas que você vê. Eu canso de ver colega indicar cirurgia, principalmente o pessoal da cirurgia plástica, alguns colegas específicos, indicam cirurgia no D0 de atendimento. Estou atendendo a paciente no primeiro dia, não, isso aí a gente vai fazer lipo, vai fazer não sei o que, não sei o que. Não é assim. Você pode fazer a lipoaspiração da perna dessa paciente? Você pode, só que é depois de desinflamado. É num estágio mais na frente do tratamento. Primeiro, a paciente precisa ter consciência da alimentação que ela precisa ter, dos exercícios que ela precisa fazer, o uso da meia elástica. Se ela tiver consciência disso, começar a fazer isso, muitas vezes, e a gente vê isso na parte prática, muitas vezes ela nem quer operar mais depois. Que já resolveu porque tanto, resolve tanto, ela perde litros na perna. A gente consegue quantificar que ela fica satisfeita. Ela melhora a estética da perna dela, ela fala assim, não, nem quero mais operar. Sem cirurgia você resolve. Então, assim, lipedema, na minha opinião, não é uma doença cirúrgica. E é por isso que o vascular hoje, existem muitos que não querem atuar porque é uma doente clínica. Não tem jeito. Mas é mesmo, cara. É difícil, não é uma coisa fácil, não, cara. É super complexo, né? Legal, né? E como é que você Esse tá assunto lá? é legal. Super legal, cara. Muito. E como é que tá teu consultório lá? Onde é que você tá? Atualmente eu atendo em Santo André. Eu faz um ano que eu estruturei uma clínica com um sócio meu cardiologista e 2 sócias GO e uma gerente de banco. A gente se juntou em 5 e a gente montou uma clínica grande em Santo André. Uma clínica com 7 salas, a gente faz um atendimento maravilhoso lá. E estamos crescendo, estamos estruturando a clínica, mas ainda tem muito para ralar lá. Sempre, exatamente. Mas ela funciona hoje só como uma clínica ou tem algum negócio junto com ela, alguma coisa que estão montando lá? Não, hoje ela funciona como uma clínica. A gente tem uma clínica multidisciplinar, temos 7 salas, a gente tem hoje, se não me engano, acho que 20, não sei se é 28, 27 profissionais atendendo com a gente. É um grupo grande já lá. É um grupo grande. Uma parte do grupo atende como parceiro da clínica, então uma parte deixa uma porcentagem da consulta e a outra parte aluga a sala. E justamente nessa área aí onde eu estou tentando empreender dentro da área médica. E é um modelo de negócio que a gente está tentando estruturar aí para trazer para o médico um espaço legal, principalmente o médico que está querendo abrir consultório particular. A gente está tentando montar uma estrutura, porque a gente entrou com a cabeça, quando a gente foi montar essa clínica, todos os sócios têm a mesma cabeça. A gente quer o médico como um parceiro. Então, ali na clínica, o objetivo é a gente tratar o paciente com excelência, mas a gente também quer médicos parceiros e a gente não quer tratar o médico igual o convênio trata o médico. A gente quer que o médico goste de trabalhar lá. Então, a gente sempre tenta fazer todo o movimento que a gente faz dentro da clínica para tentar fazer com que o médico receba o que ele considere justo.
E que, obviamente, que a gente consiga sustentar a clínica, mas que ele receba um valor justo pela consulta dele, pelo procedimento dele, porque a gente não quer explorar a a gente quer ter ele como parceiro. Isso é um desafio, porque eu acho que eu percebo hoje que o médico, a gente é tão explorado já, que ele é até meio arisco quando você fala assim, não, a gente vai ficar com tantos % da consulta e tantos % do procedimento, ele já fica até meio arisco de ter essa conversa. Acho que é só arisco ou você acha que falta um pouco também de cabeça empreendedora para médicos hoje em dia, cara? Falta. O cara tem muito médico assim, acomodado. Tô aqui no meio, não quero inventar de fazer isso com você. Eu já recebo minha hora do ambulatório aqui, já faço meu plantão aqui, beleza, valeu, obrigado. Você acha que tem isso também? Eu acho que o médico, a nossa formação de médico, a gente é treinado só para ser médico, né? A gente é treinado, técnico, só para ser médico do SUS e do convênio. Então, quando o médico vai estruturar o consultório particular dele, ele tem que entender que aquilo ali é um risco e que se ele não depositar energia naquilo, não vai acontecer. E o que a gente quer tentar estruturar lá na clínica é justamente a gente faz o máximo possível para entregar o cliente para esse médico que está ali na clínica. Só que a gente sabe que captar o paciente particular é o paciente mais difícil de captar. Sim. É o paciente que exige maior investimento. Então, é diferente dele sentar no ambulatório do convênio e ele vai ter uma agenda cheia. No consultório particular, se ele quiser ter uma agenda cheia, ele precisa se movimentar. Ele precisa fazer prospecção, ele precisa ativamente se mexer para conseguir encher a agenda dele. A gente faz de tudo para colocar pacientes na agenda, seja por indicação dentro da própria clínica, como prospecções passivas, com investimentos em Google, em Instagram. Rede social no geral. Rede social para trazer paciente, mas a gente sabe que se o médico quiser crescer no particular, ele precisa arregaçar as mangas, cara. Exatamente. Essa clínica funciona como um facilitador para a vida do médico, tanto da estrutura quanto ele tem tudo. Busca de paciente. Ele tem secretária, ele tem o site, ele tem a rede social, ele tem a sala pronta, ele tem aparelho de ultrassom na sala, ele tem prontuário eletrônico com transcrição com inteligência artificial. Você acredita? Você vê como o médico é acomodado. Eu tenho médicos na clínica que eu já ensinei, dei aula no Google Meet com todo mundo. Gente, a minha consulta funciona assim, você clica aqui, aí vai começar a fazer a transcrição, né? E tem médico, acho que assim, a minoria, a gente tem um prontuário eletrônico, a gente pagou caro para colocar esse prontuário e a minoria usa esse negócio. Essa ferramenta. Cara, é difícil demais. Eu acompanho muito o Bernardinho, sabe, cara? O Bernardinho, que era técnico da seleção de vôlei e tal. E eu gosto muito de umas frases que ele fala, uns insights que ele passa, assim. E uma das coisas que eu peguei, assim, dele assistir é o seguinte. Ele falou assim, cara, as pessoas têm que entender que o sucesso, você atingir o sucesso, tem muitas variáveis incontroláveis. Você não sabe o que pode acontecer. Várias coisas. Mas uma coisa você tem como controlar, que é o esforço que você coloca naquilo que você está fazendo. O esforço e a intensidade. Quem é o cara que chega mais cedo para fazer as coisas? Quem é o cara que sai por último? Quem é o cara que prospecta mais? Quem é o cara que se esforça mais? Isso você pode fazer. Isso você pode fazer a diferença. Você sabe que você se esforçando, controlando o seu esforço e a intensidade que você coloca nisso, você consegue mexer numa variável que leva ao sucesso. As outras, tem um monte de coisa que você não consegue mexer. Mas isso é uma super verdade, cara. E isso hoje, eu acho que hoje é o que mais falta para muitos profissionais, médicos principalmente, entendeu, cara? O cara querer fazer, sabe, cara? O cara ser... Porque é aquela história que você mesmo falou. O médico foi formado para ser médico. O cara, ele fala, pra mim tá bom isso que eu sei. Pra mim tá... Isso valia até alguns anos atrás, né, cara? Um tempo atrás. Hoje já não vale mais. E vai valer cada vez menos. Eu vejo que, por exemplo, assim... chefes meus de residência, eles viveram uma época diferente. Para eles, bastava só terminar a faculdade, montar seu consultório e você estava resolvido. É uns velhos tipo nós, assim. Não, eles são mais velhos. Nossa geração. Eles são mais velhos. Meus professores da residência são mais velhos. Já é da casa dos 70 aí. Bem mais velho, pelo amor de Deus. Mas o que eu vejo é que, assim, na época deles, na geração deles, era só ser médico. Era você sentar, abrir seu consultório, botar uma secretária lá e atender. Bastava ser médico. Hoje em dia não basta mais, imagina. Tem que se movimentar. E é difícil... eu tenho colegas, amigos, e o que acaba acontecendo, e é uma coisa que até o nosso mentor fala, você acaba se distanciando dessas pessoas
porque elas não têm elas têm a mentalidade diferente da sua. Sim. E você acaba se aproximando dos pares, dos iguais, de quem pensa igual. E isso faz uma... Essa é a vida. E isso acaba... E assim, pessoas que eram próximas minhas, eu falo, pô, vamos lá, ó, entra na mentoria, isso aqui vai mudar pra você. Não, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu falo, entra. Cara, é difícil. Entra que vai... E ela vai se pagar. Ela vai se pagar, não se preocupa. O que você... Aproveitando esse gancho aí, cara, que você também é um cara que entrou na mentoria um pouco depois de mim e tal. O que você acha que isso hoje ajuda e transforma a vida do médico, cara? Eu acho que você para de enxergar o seu consultório, a sua clínica ali, você como médico, você para de enxergar de maneira superficial e você meio que aprofunda para dentro da gestão do consultório. E você vê que para você ter um consultório de sucesso, você precisa gerenciar aquilo como uma empresa. E se você não gerenciar aquilo como uma empresa, dificilmente você vai fazer aquilo alavancar. Então, e eu vejo isso porque grandes profissionais que eu, inclusive, fui fazer um curso num consultório de um médico, ele tem um auditório lá, e depois do final do curso eu puxei ele de canto, como ele é mais chegado, e falei, pô, me mostra aí um pouco da sua parte de gestão da clínica. Ele abriu para mim todo o protocolo de atendimento das secretárias, o sistema de CRM dele. E quando você fala isso para outros médicos, eles não fazem nem ideia do que CRM para eles é o número do registro deles. E aí você fala assim, pô, e esse cara, ele tem mestrado, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado, mas não é isso que fez ele montar uma clínica na Avenida Brasil. Não. O que fez ele montar na clínica Avenida Brasil foi a gestão dele, a maneira que ele toca o negócio dele. Não, sim, cara. Eu acho assim que a mentalidade, a mudança de mentalidade, a cabeça da gente numa mentoria muda muito. Né? Assim, você tem um reset muito grande disso. Porque a gente foi criado para não vender, para não falar de negócios, para não ser do business. Enfim, eu acho que esse primeiro choque que eu tive quando entrei na mentoria da Empreendedoc, lá no Neto, nós estamos juntos. E uma segunda coisa que eu acho que eu vejo que é muito importante, que mudou muito para mim, foi a história do ambiente mesmo. O ambiente... Cara, me faz mexer demais. Porque assim, hoje mesmo eu conversei com um médico, eu conversei com um médico hoje sobre a minha mentoria, né, sobre a Aura. E o cara, ele reclamou de tudo que você imagina da medicina. Falei, pô, cara, não aguento mais chegar aqui pra trabalhar, os caras só reclamam que o convênio não paga mais. Eu só não aguento mais... Cara, eu não vivo mais isso há, sei lá quanto tempo, eu não vivo mais isso. Eu vivia isso também, eu comecei a pensar, falei, caramba, eu vivia isso mesmo, cara. Eu ia pro hospital operar, sentava na mesa na sala de espera do centro cirúrgico, todo mundo só reclamando. Cara, hoje eu não sei se é o meu ouvido que fechou pra essa história, ou se o ambiente em volta tá tão diferente, as pessoas que eu tô convivendo e o que eu tô programando pra minha vida, o que eu tô fazendo hoje é tão diferente, isso mudou muito pra mim, cara. Sabe, cara? Isso também me deu essa sensação de mais prazer em fazer na medicina. Eu gosto muito do ambiente. É isso, é maravilhoso. Putz, o ambiente é maravilhoso. O ambiente de mentoria, porque eu sou um cara muito mais novo e eu tô lá com gente muito grande dentro da mentoria. Tá com os velhos. Tô com os velhos, mas a questão é que tem muita gente grande lá que fatura muito no consultório particular. E aí, a hora que você vê estratégia, você vê a maneira que eles estão gerindo o negócio, você fala assim, pô, se essa pessoa fez acontecer, eu consigo fazer acontecer também. Tem cara do interior do Rio Grande do Sul, cara. Tem cara do interior do Ceará. Tem cara, assim, os caras fazendo faturamento melhor que muito cara de São Paulo. Mas muito melhor. Porque, assim, acho que o que acaba acontecendo é que a gente sai da faculdade com aquela mente do tipo assim, esse paciente aqui, a gente sai julgador de bolso, eu acho. E a gente viu isso ontem. Literalmente, o médico ontem lá na mentoria estava julgando o bolso do paciente. A gente sai julgador de bolso. E você não tem que julgar o bolso de ninguém. A medicina que você faz, ela tem valor, ela não você treinou muito para fazer aquilo. E o que acaba acontecendo, principalmente a gente que é cirurgião, vocês também são ortopedistas, a gente repete tanto aquilo, faz tanto aquilo que a gente começa a normalizar. E aí que tá a loucura do negócio. Quando que a gente normalizou uma cirurgia custar menos que um iPhone, que um celular? Sim. Porque assim... É muito menos, às vezes. Muito menos. No convênio é muito menos. É muito menos. Às vezes é menos que um jantar que você vai fazer. Cara, é um absurdo. Quando que a gente normalizou isso? Então, assim, gente, tem valor isso que a gente faz
e tem que ser cobrado e pode cobrar que tem gente que vai pagar. E tá tudo bem quem não pagar, porque graças a Deus tem outras maneiras dessa pessoa resolver também. Mas se valoriza, é aquela frase do apropria-se. Isso faz muito sentido para mim. Apropria-se da sua grandeza. Faz muito sentido. Pô, você ralou tanto. Nossa, eu ralei na residência. Ralei. Fora investimento, eu acho que, né? Fora custo que você tem. Fora eu acho que, putz, né? Você tem que se dar valor e cobrar o quanto você acha que você merece por aquilo que você entrega. Cara, isso aí é uma conversa bem longa, assim, com relação a isso também. O Lucas também conhece minha opinião, eu também conheço a dele. A gente pensa muito parecido, todo mundo aqui, com relação a isso. Mas, cara, infelizmente, é uma coisa que vem de raiz mesmo, né? Vem da nossa formação. É crença, né? Crença limitante e tal. E é uma coisa que, da mesma forma que a gente foi treinando, operar, fazer, agora tem as mentorias para fazer o quê? Treinar, pra gente mudar essa cabeça, reprogramar o nosso cérebro para uma coisa mais business mesmo, uma coisa mais empresarial. Porque além de ser uma coisa de apropriar-se da grandeza, que eu também concordo plenamente, além de tudo isso, cara, da balança que a gente sempre fala também lá do ganha-ganha, que quem tá comprando saúde normalmente está te pagando um valor muito menor do que ela está recebendo em troca, né? Que eu também concordo muito. Se a gente não tiver essa mudança de cabeça em pouco tempo, com o aumento de concorrência, com esse volume enorme de médicos no mercado, com a mudança dessa implementação da inteligência artificial que tem no mercado, se a gente não se adequar a um novo momento que vai chegar rápido na medicina, cara, a gente vai ficar para trás. Mas olha, eu vou te falar, eu tenho uma contrapartida a isso. A gente tem que ter um pouquinho da empatia de olhar o colega que está, às vezes, que caiu, foi formado, foi treinado a ir lá tocar o SUS, tocar o convênio, que não tem nada de errado nisso. Não, errado não. Claro. Mas é uma máquina realmente que vai sorvendo vai acabando com a energia do cara, é um volume de... Ele só consegue entender que ele casa, ele tem uma família, ele vai tendo compromissos financeiros, aquilo vai virando um rodamuinho que ele não consegue sair, ele está no olho do furacão ali, e ele só consegue enxergar que ele vai ganhar mais aumentando o volume de trabalho. Ele vai trabalhando mais horas, vai se esgotando mais, e isso vai afastando ele do prazer do exercício da medicina. É isso. Mas o que eu olho hoje, nós passamos essa transição, Zé, a gente está um pouco mais velho, nós vimos essa transição, mas o que eu enxergo hoje são que algumas pessoas criam canais de facilitação para esse colega que às vezes está lá e realmente para ele uma mentoria um pouco mais cara, ele não consegue enxergar na loucura da vida dele, que ele está ali, que fala que benefício. Esse investimento é muito alto para mim agora, eu vou esperar mais um pouco porque eu tenho escola das crianças, eu tenho financiamento da casa, eu tenho o aluguel, eu tenho o carro, está muito difícil, agora não vai dar. Mas ele tem canais, que eu acredito, de facilitação para que a vida dele mude. Então, ele consegue, às vezes, buscar um consultório que já tem ali você para dar uma ajuda, claro. Tem um consultório que já tem IA, então ele não tem que pensar qual IA, que IA, eu não vou ver IA nenhuma, eu tenho que tocar minha ficha. Não. Ele chega lá, tá pronto, tem alguém para ajudar, tem o Zé que abre o canal de comunicação, abre o podcast, traz colega aqui, ensina, tem uma mentoria direcionada para o médico. Quer dizer, ele tem algo que parcela em 300 vezes para o cara, que ele consegue ter algum canal que ele fala, olha, aqui eu consigo mudar minha vida. Porque quando ele entra e ele nota ali 2, 3, 4, 5 semanas que alguma coisa mudou, também está lá a cabeça dele falando, peraí, eu achei meu caminho. E aí quando ele acha esse caminho e ele volta a ter uma remuneração adequada e volta a ter prazer no atendimento, volta aquele propósito, aquela coisa que tem dentro da alma aquele dele estudante de curar. De medicina, exato. É revisitar aqueles anos de medicina cheio de amor, cheio de ideologia. O que levou ele a fazer a medicina, que é curar alguém, quer tratar alguém, quer pegar um bisturi e operar alguém. Vocês estão montando canais de facilidades, de facilitadores da mudança da vida desse médico. Esse cara às vezes vai encontrar em vocês um canal para mudar, para ele voltar a ter aquele amor pela medicina e ter, através disso também, a remuneração adequada para a vida dele. Então vocês estão abrindo alguns canais super interessantes que vocês sozinhos foram lá buscar, montaram uma estrutura e já entregam para a pessoa pronto.
Eu acho isso aí super interessante que vocês dois estão fazendo. Não, cara, legal. E assim, a gente passou uma fase na medicina, por exemplo, eu fiz muito isso. Eu fiz 5 anos de plantão no SUS, no meu R1 da ortopedia, em abril do meu R1, não sabia absolutamente nada de ortopedia. Nós montamos um grupo de ortopedia para chefiar um hospital público chamado Valdomiro de Paula, na cidade de Tiradentes, aqui. Que é o extremo da Zona Leste. Extremo. Conheço. Você chega na Arena Corinthians, tem mais uns 20 Eu conheço o Valdomiro de Paula. Conhece, né? Você sabe o que eu tô falando, então, né? Então, cara, assim, a gente montou uma equipe de ortopedia para atender lá, porque não tinha. E nessa brincadeira, nós ficamos 5 anos lá. E trabalhando, recebendo dinheiro e tal. Eu não saí de lá, eu arranjei um outro emprego, porque eu tava casando, ia casar, tal. Eu fui fazer plantão no Vila Nova Cachoeirinha, junto. E, cara, e essa loucura total. E eu fazia um plantão público, um plantão hospital particular, que é o Santa Virgínia, que era São José do Brás antigamente. Santa Virgínia eu fazia junto isso aí. E isso tudo junto com a residência. Né? Essa loucura toda. Eu casando, no R2 eu casei. Enfim, queria construir meu patrimônio, comprar meu apartamento. Aquelas coisas que a gente faz quando a gente é recém-formado à nossa vontade. Mas eu tava nisso. Se eu fosse uma pessoa acomodada, falasse assim, pô, cara, tá bom isso pra mim? Eu tinha, como algumas pessoas também fazem, eu tinha me enfiado nisso para sempre. Como eu conheço vários amigos que estão até hoje nisso. Cara, mas um momento da minha vida, eu tive que tomar uma coragem, que eu acho que é uma coisa que falta também para algumas pessoas. Isso é uma coisa que a coragem, cara, ela tá ligada diretamente também ao seu sucesso, a você ser um empreendedor. Não existe empreendedor sem coragem, não existe. Cara, e o momento da vida chegou e falou, cara, não posso fazer isso, não posso, mas eu tenho que fazer. Pô, eu não tenho como construir uma clínica agora pra mim aqui, mas você vai ter que fazer. Cara, se você não fizer agora, daqui 8 anos, cara, você vai estar nesse mesmo lugar que você tá hoje aí, dando esse plantão, se lascando aí 36 horas por semana, fazendo coisa. Cara, e esse momento, para alguns, é mais fácil. Obviamente, algumas pessoas, que ele falou, tem uma virada mais rápida, uma coragem de resolver aquilo mais imediata. Algumas pessoas precisam de mais tempo e algumas pessoas precisam de outras pessoas. Sim, é isso. Para uma pessoa que apoie, que dê o caminho. Porque às vezes o cara olha e fala, tá, mas como é que eu começo isso? Calma, tem um caminho aqui. Eu te dou o caminho para você fazer isso. Você vai dar 1 passo, 2, 3, 4, quando você vê sua jornada está completamente diferente. E é que nós falamos, não tem nada errado em dar o plantão, nada errado em trabalhar no SUS, não. Mas que a pessoa consiga ter a remuneração adequada para a vida dela e que ela exerça a profissão com realmente bastante amor, carinho, com felicidade. E a gente vê alguns colegas já reclamam, a profissão tá ruim. É o que você falou, cara. Porque ele tá num olho do furacão que ele não consegue mais enxergar ele nada. Tá enxergando. Alguém às vezes dá a mão para ele e fala, vem cá, vamos mudar essa história. Foi um exemplo disso ontem à noite. Ontem foi. Um exemplo disso clássico. O cara chegou lá reclamando de mentoria. E assim, com certeza é um baita cirurgião. Sim, é uma pessoa maravilhosa, pessoa que sabe tudo da área médica. Só que ele não consegue enxergar o caminho para poder exercer a profissão como ele sonha. Importante já para entender. Para ele exercer, ele tem que ter um caminho para exercer como ele sonha, para ele ter prazer ali e ajudar as pessoas e conseguir sair dessa loucura financeira e enquadrar a vida dele ali no... E você quer, cara, exercer o sacerdócio da medicina? Sim, você quer ajudar as pessoas? Você quer, a tua alma é essa. Vai fazer. Quanto mais você prosperar, mais você consegue ajudar as pessoas, cara. Exato. É isso. Exato. Essa é a ideia. Na minha história, inclusive, eu tava justamente no olho do furacão e o que aconteceu foi, um amigo meu, que é o meu sócio atualmente, cardiologista, chegou e falou, vem aqui, vamos montar essa clínica aqui. Alguém pegou na sua mão. Vamos montar essa clínica aqui e vamos crescer junto. E o start foi ali. Foi a hora que eu me enfiei uma dívida gigante na clínica, eu falei, pronto, cara, agora eu preciso fazer acontecer. É o perfil de coragem, cara. Porra, a gente start. tem a nossa história, a gente é amigo há muitos anos, mas a nossa história de medicina regenerativa foi uma dessas. Chegou na pandemia, a gente devendo os tubos de apartamento, eu tinha acabado de comprar um apartamento imóvel, não conseguia pagar, não conseguia fazer as coisas lá. Pô, chegou fechado, né? Tudo fechado. Janeiro começou a pandemia. Fechado, fevereiro. Fechado. Tudo, cara. Fevereiro, pandemia. Eu com um monte de dívida, um monte de coisa pra pagar, um monte de. Cara, fechou, acabou. Pandemia, você viveu. Cara, Tava na residência. Aí, tá vendo? Tava no R2. Cara, chegou assim, ó, acabou. Não, ortopedia não podia operar letivo. Semana que vem vai voltar. Não voltava. Daqui 15 dias acho que volta. Mês que vem, não. Volta. Cara, chegou uma hora que falou, cara, e aí, bicho? A gente ia pro consultório, pra clínica, que a gente tem até hoje lá, a Regenem, sentava a bunda, a CTB,
Sentava a bunda lá, cara, e ficava esperando chegar alguém. Ninguém queria ir na clínica, ninguém queria ir na rua, ninguém queria ir para o hospital, Justamente, queria operar, ninguém ia fazer nada. E a gente lascado, bicho. Lascado. Um belo dia, num encontro que a gente teve entre nós, que tinha um grupinho que sempre se encontrava, testava. Sim, os amigos. Ia ver quem tava com... vamos testar, ver quem não tá. Então, pô, tem 5, 6 que estão sem Covid aqui, vamos fazer um churras. Vamos encontrar. Fizemos um churrasco na casa de um amigo nosso. E chegamos lá, pô, vamos fazer um curso de medicina regenerativa. Esse cara apresentou pra gente aqui. Cara, porque não sei o que, vamos fazer isso, intervenção. Quanto custa? 120 pau. Você tá louco, bicho. Começamos a falar, pô, mas... Não vai dar. Vamos pensar. Ninguém quer operar, ninguém quer ir pro hospital. Pô, hoje em dia nós estamos tudo parado aqui. Quando é que a gente vai ter tempo de fazer um negócio desse que talvez reverta pra gente alguma coisa ambulatorial, que a gente vai... Pô, não precisa levar o cara pro hospital no meio da pandemia, pá. Pô, vamos fazer. Cara, ligamos, vendemos carro, fizemos consórcio, fizemos parcela, jogamos pra não sei o que. Vocês aceitam? Aceitamos. Falei, então amanhã nós estamos começando. Pá, fomos 5. Fomos 5. Semana seguinte. Pá, fomos 5 fazer regenerativo. Cara, foi a melhor coisa do mundo. Vocês trabalham com isso até hoje, são especialistas nisso. E salvou a gente da pandemia. Eu gastei um dinheiro que eu não tinha, que eu tava lascadíssimo. Inclusive. Não, e aí você ainda abriu uma clínica nova, aí você gastou um triplo. No final do ano nós abrimos uma clínica, pra você ver aí, nós abrimos uma clínica particular, que a gente tem gigante, até hoje. Gigante, linda, uma reforma gigante, e ela se pagou, e foi embora e mudou o rumo. Mas isso é coragem, cara. Porque também. assim... você precisa... Pô, tô devendo aqui, tô devendo ali, tá bom, cara, dane-se. Precisa sair da zona de conforto, naquela não tem jeito. Naquela época eu conversei com uns 30, 40 colegas. Uns 6, 7 toparam. Tipo, 5 vamos nós. O resto não... 6, 7, 5. O resto não quis. Falou, não é hora. Mas quando a gente foi... Vários falaram, agora não é hora. Eu falei, mas agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Esse é o problema. Tá todo mundo parado. Quando a gente foi montar a clínica em Santo André, foi a mesma coisa. A gente queria sócio. Quanto mais ali, dilui a bronca. E ali é que você vê. Não quero, agora não tô no meu momento, e não sei o quê. E aí... juntamos em 5 vítimas ali e vambora. E assumimos uma bomba lá. Mas, graças a Deus, ela tá crescendo e em breve tá estável e você e é empreendedor retorno. também. Você é um cara que tem... Você é um cara que tem coragem, que tem tudo. A minha esposa também é maluca. Ela também? Ela tem uma academia. Também do nosso time de malucos. Ó, eu já ganhei. Já tive restaurante, já tive agência de viagem. Olha que beleza. Já tive algumas clínicas que não deram certo também. Você vai aprendendo, cada negócio que não dá certo, você, pelo menos alguma coisa você tira de experiência. Não tem como, né, cara? Não existe empreendedor que só teve sucesso. Não é verdade isso, né? Imagina. Não adianta. Cara, legal, muito bom, viu, velho? Legal. Cara, obrigado. Gostei. Obrigado. Esse aonde você tá, né, André? Qual é o endereço? Você não falou? Na Alameda São Caetano, no bairro Jardim. Assim, a gente pegou a clínica pensando como modelo de negócio. Vamos estruturar a clínica no bairro Nobre. Porque a gente quer atender cliente A, então é no bairro Jardim. E a cidade é gostosa, ela gosta? Eu adoro. Eu gosto porque a sofrência que você teve hoje de vir do Morumbi até aqui, demorar 1 hora e tanto, lá em Santo André, se eu pegar trânsito, é meia hora eu tô em casa. É a cidade então... Você tem um amigão que mora lá na Padre Vieira ali. Isso. No bairro Jardim também. É bem gostoso o bairro lá, então a gente tá super bem localizado. É no bairro Jardim, na Alameda São Caetano, 196. É super gostoso. A clínica é assim, eu adoro ir lá porque é um ambiente maravilhoso de trabalhar. Você chega lá... Tem o endereço digital dela? Como assim? Se alguém quiser procurar um e-mail, tem. Site, o Instagram da clínica é Solares Jardim. Solares. Com um L só. Com um L só. Solares Jardim. A gente tem site também. O meu Instagram é André Américo, tudo junto. Tá. Não tem DR, nada. Não, o site é doutorandreamérico.com.br. Tá. E o meu Instagram é André Américo. Não tem DR, não tem doutor. Só André Américo. Vai ficar mais fácil de achar. Exato. Tá. E o da clínica é Solares Jardim. E assim, qualquer médico que tiver interessado, inclusive prospectei ontem o oncologista. Eu falei pra ele, cara, se você tá com dificuldade em São Paulo, vem pro ABC, porque aí o público não conhece você do AC, e aí no ABC eu consigo te trazer cliente particular pra você operar no ABC. Aí ele vai semana que vem conhecer a clínica. Legal, pô. Que legal. Parabéns. Tem que se mexer também, tem que prospectar médico também. Não, é claro, você tá fazendo um negócio pra ajudar o cara. Sim, exatamente. Essa é a ideia, cara. Essa é a ideia.
Cara, Muito e foi um bom. prazerzaço ter você aqui com a gente. Ah, Muito foi um legal. prazer, gostei bastante. Você Apesar gostou, de jovenzinho, né? Apesar de jovem, você chamou de velho. Chamou de velho o tempo todo. Não, vocês que deram essa abertura. Não, mas nós estamos velhos. Nós estamos velhos real. cuidados. Nós estamos velhos conservados, mas Não, nós pô, estamos vocês velhos. estão velho. bem, Não, tô tá tudo bem. brincando. Se eu chegar com 50 e tiver assim, tá ótimo. Tá bom, né? Tá Tá Ó. bom. Então tá bom. Cara, não, e sério, meu, foi um prazerzaço esse Que bate-papo bom, aqui. parabéns Muito legal, pela cara. jornada aí. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, de ter vindo aqui. Fazer esse bate-papo maravilhoso que a gente teve, essa conversa. E Deu essa uma aula de lipedema, lipedema, absurdo. deu uma aula de lipedema pra nós aí, show de bola. E é isso aí, cara. E vamos Sucesso. continuar com essa cabeça empreendedora nossa, essas loucuras que a gente inventa. Sucesso. Não vamos parar, né, cara? Daqui um ano você volta pra contar que abriu mais 5 unidades. Eu quero abrir, vamos lá. Aê. O sonho é esse, É eu isso quero aí, abrir, é eu isso quero aí. abrir. Eu quero pelo menos um Vamos ABC lembrar. inteiro. Vamos lembrar que o sucesso, né, cara? O sucesso é a competência lapidada pela resiliência e pela coragem. É isso. Ó, Certo? essa é uma boa. Disciplina. Essa frase, quem inventou ela foi André Jorge. André Valeu, Zé. Mais Valeu, um. velho. Obrigado, viu, cara? Valeu, velho. Obrigado, Top. cara. Foi Parabéns. top. Valeu, viu? Gente, obrigado aí. Em breve, mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pichoxó, obrigado. Xoxó, monstro. Valeu, tamo junto. Mais um. Abraço, turma. Vamos lá.